Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 3 de agosto de 2016. Hoje vai ser um presente para os nerds. Hoje vai ser um presente para os nerds. Hoje eu vou falar de política envolvendo HQs, né? E eu vou fazer assim, só os dois principais, tá? Marvel e DC. E questão de filmes e séries, tá? Mas envolvendo super-heróis. Então vocês vão se divertir. Basicamente é isso. O que nós vamos começar? Nós vamos começar pela DC, porque é mais rapidinho de tratar essa questão. Vocês vão observar que todos os personagens da DC, eles começam a partir deles. Eles começam a partir das suas características do personagem, de como ele encara o mundo e a realidade. Vocês vão perceber que eles observam a sociedade, que eles verificam as coisas erradas, e o que afeta eles internamente, o psique deles, a realidade, o fato social acontecendo, é que faz com que isso promova uma postura diante dos fatos e transforma ele ou em vilão ou em herói, né? E é uma linha tênue essa, né? É um fio de brumo em alguns casos, assim, chegam o vilão e o herói serem até amigos, ou ex-amigos, uma coisa assim, e que não conseguem muito diferenciar essa história do bem e do mal, então fica aquela história do anti-herói, muitas vezes aparece bastante nesse aspecto. E isso é dentro do espectro da DC, né? E em alguns casos os heróis são confundidos com vilões por pessoas comuns, porque não conseguem identificar neles aquela compreensão que eles têm dentro deles mesmos sobre o seu eu me considero herói. E muitas vezes os vilões, não, eu sou um vilão, mas as pessoas entendem que aquele vilão é um herói e aquele herói é um vilão. São jogadas. O caso de Lex Luthor com o Super-Homem é emblemático nesse aspecto, né? Isso tem nós estamos aqui tratando de uma questão de Max Weber e Émile Durkheim, na verdade, né? É a questão... O Durkheim acredita que a gente tem que estar dentro da sociedade para analisar ela, né, de dentro para fora, né? Então é filosófica a questão. Então ele diz assim, olha, como é que tu vai analisar os problemas se tu não tiver infiltrado nele, não tiver dentro do processo, né? Então Émile Durkheim ele analisa essa questão social, ele fica assim, olha, vamos ver o que está acontecendo para poder transformar. Só que a falha do problema do sistema é exatamente essa. Tu fica envolvido pelo processo. Tu acaba em algum momento fazendo algum erro, cometendo algum erro, porque tu está recebendo interferências erradas do processo. E se em algum momento tu falha, tu é envolvido por essa falha por algum tempo ou indefinidamente por conta disso. E é o que acontece com os nossos heróis da DC, né? Eles entram nesse processo. Já o Max Weber, ele pega e analisa a coisa de fora para dentro. Agora percebam mais um detalhezinho, antes de eu acabar com a DC, eu vou explicar mais um detalhezinho. Vocês perceberam que na DC as cidades, elas são nomes fictícios, elas não são nomes reais? Não, é assim, ó, Star City, né, do Flash, Gotham, né, do Batman, né, eu não me lembro agora qual é que é do Super-Homem, mas assim, são todas cidades fictícias, né? Então né, não existe dentro desse universo deles, é um universo paralelo, eles são universos
Smallville do Super-Homem tem várias Smallville lá nos Estados Unidos, mas nenhuma delas é a do Super-Homem, né? Depois ele vai para Metrópolis, agora eu me lembrei, Metrópolis. Metrópolis poderia ser Nova York, poderia ser, no caso aqui, São Paulo, poderia ser qualquer lugar, né? Mas é uma metrópole, é a metrópole, né? Então é nesse sentido. Mas vocês se dão conta então que a realidade deles é outra, né? É uma outra realidade, é a realidade do personagem, a partir do personagem, da sua visão de sociedade. Por isso não tem necessidade de ser uma grande cidade real, né? Eles criaram as cidades e a partir dos personagens, a realidade desses personagens, a realidade da sociedade. Tá, isso é DC. E o Max Weber, então, voltando agora à questão de Max Weber, ele analisa a questão de fora para dentro. Ele analisa a questão social, né? Estou aqui no meu gabinetezinho, estou conversando com vocês, eu estou analisando tudo até nos Estados Unidos, ou no mundo, né? No mundo inteiro. Eu fico analisando e teorizando, escrevendo a respeito disso. Olha, eu não estou lá nos Estados Unidos, mas eu consigo de fora. Por que eu consigo, eu sendo cientista político, analisar os Estados Unidos e a Europa, o mundo inteiro, estando aqui dentro da minha casa, dentro do meu escritório? Porque esse é um método weberiano. Tu analisa de fora para dentro, não de dentro para fora. O método durkheimiano é de dentro para fora. Então, são sistemas diferentes, mas são análises técnicas igualmente válidas, né? Igualmente reconhecidas pela academia. Então, dá para fazer, tranquilo, né? No caso weberiano, nós temos a Marvel. A Marvel, por exemplo, muitos dos heróis da Marvel, eles atuam em Nova York. Em Nova York. Né? Tu vai pegar o Homem-Aranha, vai pegar o Demolidor, Hell Kitchen, né? Vai pegar o Avengers, tudo acontece em Nova York. Ora, Nova York é uma das principais cidades, se não Washington DC. Né? Então, eles vão lá proteger o presidente, né? Isso assim. E uma meia dúzia de heróis, alguns estão no Canadá, tem herói na Marvel, até aqui no Brasil. Eles utilizam o mapa, o globo, o mapa mundi, para jogar heróis pelo planeta inteiro e com isso criar uma identidade do personagem com os habitantes daquele território, daquela região. Então eles fazem heróis com problemas também, mas envolvendo geopolítica. E aí isso vocês pensam assim, é uma coisa ao acaso. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, agora vem a parte gostosa da coisa. Por exemplo, eu disse que eu tinha falado que a DC era a mais curtinha, né? E vocês viram que eu falei muito da DC, né? Mas é que a Marvel tem coisas mais interessantes para se falar a respeito disso. Ela tem bastante coisa interessante para se dizer. A Marvel ela trabalha não só a questão dos personagens, mas ela trabalha a questão da realidade, como essa realidade social e política, geopolítica e histórica, inclusive, influencia na vida dos personagens. Eles colocam fatos do dia a dia, como aconteceu, por exemplo, no clássico do dia 11 de setembro, onde todos os personagens tiveram um meia-culpa, um sentimento de frustração por não terem conseguido, de alguma forma, perceber que aquilo estava acontecendo naquele momento e que eles não tiveram como impedir aquele atentado do 11 de setembro. Então todos eles ajudando os bombeiros e frustrados por não terem conseguido fazer mais e melhor. Esse foi um episódio emblemático da Marvel, realmente foi algo que fez com que assim, os heróis chorassem. Foi uma história em homenagem aos verdadeiros heróis, que eram os bombeiros, né? Então eles fizeram uma revista exatamente para esse tipo de coisa. Mas também explica muito bem esse comportamento dos heróis da Marvel. Eles estão envolvidos com a geopolítica. E
isso não começou assim do nada, né? No caso do Capitão América é emblemático. E aí vocês vão perceber uma outra coisa, porque o nome desse meu vídeo, né, eu estou analisando um nomezinho pro vídeo até no momento que eu comecei a pensar, eu vou fazer esse vídeo, eu vou fazer esse vídeo, eu vou fazer esse vídeo. Era um vídeo que eu queria fazer bastante tempo, né? Que eu queria eu estava planejando fazer esse vídeo já fazia algum tempo, né? E aí eu coloquei umas propostas de nome, um negócio assim, e até doutrinação subliminar midiática, né? Vai ficar o nome desse vídeo. Doutrinação subliminar midiática. Por que subliminar? Porque fala exatamente a questão do que vem por trás desse processo todo. Existe uma intenção por trás dessas revistinhas, tá? É mostrar algumas coisas da relação do homem com a sociedade, tá? Então, no caso da Marvel, eles queriam fazer uma educação, queriam orientar as pessoas, dizer como é que o mundo estava, para que lado o mundo estava indo e para que lado as coisas estavam acontecendo. Vocês percebam que o Capitão América, que é um personagem dos mais antigos desse projeto todo, que foi resgatado pela Marvel. O Capitão América tinha um inimigo fabuloso que era um super soldado que nem ele, o Caveira Vermelha. A ideia dos dois era terem sido criados era de super soldado, né? do soldado ideal, do soldado perfeito. Só que no caso do Caveira Vermelha, que foi criado pelos nazistas, né, deu um efeito colateral que criou o rosto do personagem como uma caveira, né, deformou o rosto do personagem, né, ele era obrigado a usar máscara e coisa assim, né, ele se tornou o Caveira Vermelha. Né. Isso criou a imagem do Caveira Vermelha, não só associada ao comunismo por conta de ser vermelho e por conta de ser a morte, né? Mas também criou aquela raiva dele, associou a raiva dele a uma coisa pejorativa e negativa. Então ficou bem dual a coisa, né? Ficou bem certo e errado, preto e branco, claro e escuro, coisas nesse sentido, né? Com isso, a gente consegue perceber que havia uma intenção clara de deixar o mal de um lado e o bem do outro, né? E quando a gente consegue fazer isso numa história, a gente cria identidade bem definida do personagem. Quem é quem? Quem está lutando de um lado, quem está lutando de outro. Quem está do meu lado está certo, quem está do outro lado está errado. Estão associando já mais ou menos o que eu estou dizendo, né? Pois é. O lado certo era o lado do liberalismo e da liberdade. Do outro lado era o lado do comunismo e do que era socialismo também, né? E nazismo. Então, isso aí eram revistas, eram HQs que tinham sido criadas exclusivamente para criar uma opinião, formar uma opinião dizendo, olha, a liberdade é correta, isso e aquilo nós estamos lutando, e aí eles associaram essa imagem de vilão, né, essa imagem de herói, a coisas com imagens bem precisas, bem definidas, né. E até aí podia ser só uma situação subliminar, pura e simples do ponto de vista de identidade dos personagens. Mas existe um detalhe, um comportamento que é o comportamento da Hydra, que é a entidade onde está o Caveira Vermelha. Uma vez que tu mata uma pessoa da Hydra, cada cabeça cortada, no personagem Hydra da mitologia grega, nascem duas no lugar dele. E é exatamente a mesma filosofia da Hydra,
né? Um monstro de 7 cabeças que quando você corta uma delas, nasce outros 2 no lugar. São células de poder, células de conquista, são implantados outras situações. A legalização e a legitimação do poder através de infiltrações e de aparelhamentos ideológicos. Gente, isso vem desde a década de 50, década de 30, tá? Que é o período o Capitão América, ele acontece desde a Segunda Guerra Mundial, se não 20 talvez, mas provavelmente da década de 30, década de 30 é o mais certo. O Capitão América, ele já existia dentro da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial. Ele era um personagem que levantava a moral dos soldados. As histórias em quadrinhos para estimular, para fazer, e ele tinha um envolvimento direto com a Segunda Grande Guerra Mundial. Então ele foi resgatado pelas histórias em quadrinhos recentes, tá? Por isso é aquela história dele ficar hibernando dentro de um cubo de gelo, assim, aí refizeram o personagem, ele não morrer, né? Ele ficar eterno. Então essa situação toda mostra claramente que hoje nós estamos vivendo uma situação muito próxima daquela da Hydra. E isso vem desde aquela época. Sinal que eles já tinham noção disso. Sinal que eles já sabiam um método nazista, não socialista, nazista, de tomada de poder. E que isso tomaria vários lugares do mundo e iria para vários lugares do mundo. Politicamente, geopoliticamente, historicamente falando, a Marvel acertou muito mais no método, na abordagem dos seus personagens, dos seus heróis e vilões, do que a DC. Por isso a Marvel está crescendo muito mais rapidamente que a DC, porque a empatia da Marvel com a realidade e a sociedade é muito maior do que a DC. A DC ela cria aquela questão do existencialismo. Agora, hoje, no nosso atual momento, atual cenário global, a Marvel redesenha a realidade global com os seus personagens, porque eles são muito próximos, os fatores individuais, as questões durkheimianas em que envolvem eles, são favorecidas pelas situações weberianas. As weberianas estão claramente envolvendo todo o processo. E aí os filmes mostram isso mais claramente. E aí acontece de a gente perceber que nesses filmes a gente se dá conta do grau de envolvimento da sociedade, dos momentos atuais com a realidade da Marvel. Com a realidade tanto weberiana como durkheimiana da Marvel. A Marvel conseguiu criar com os personagens dela, e utilizando cidades reais e problemas reais, a Marvel conseguiu fazer com que os personagens dela chegassem nesse patamar, ou seja, um patamar de envolvimento e empatia total com o ser humano e com a realidade do seu momento histórico, e que até ela pode brincar jogando isso para trás e para frente, como faz os Lendas do Amanhã, né, que estão fazendo, que é o seriado aquele. Né? Então eles jogam para frente, jogam para trás, brincam, e aí usam fatos históricos, porque existem cidades reais, eles podem pegar momentos históricos da realidade, da sociedade, assim, e fazer esse tipo de brincadeira com o tempo e o espaço, né? Então eles conseguem fazer isso. Por que eles conseguem fazer isso? Porque eles usam aqueles fatos e aqueles fatores, ou aqueles cenários, ou aquelas situações, para justificar exatamente o comportamento dos personagens deles. Então, isso faz com que haja uma empatia natural, né, do leitor ou do telespectador com os filmes da Marvel. Por isso a Marvel está crescendo mais, por isso a Marvel está evoluindo mais. É uma tendência que aconteça isso cada vez mais. O Stan Lee deve conhecer, ele diz que não conhece nada de ciência, ele diz que não conhece nada de política, que não conhece nada de nada, que ele simplesmente acredita nas coisas, ele funciona. Então, se é assim, o cara realmente é um gênio. Eu adoraria tirar foto do lado dele. Não, eu confesso, sou um tiete, tá? O cara é muito bom.
E claro, as pessoas que vão elaborando esses textos e tudo, mas ele tem uma boa noção de realidade, de conceito. O conceito dele é muito bem formado, a realidade dele é muito bem formada. Moral da história, ele faz sucesso e ganha dinheiro, e merecidamente, por mérito, o cara realmente é bom. Né? Então aí vocês se dão conta como é que isso envolve a situação. E hoje nós vemos filmes que passam essas mensagens subliminares para nós de como acontecem as questões de sociedade e realidade. Mas percebam, o que eu falei para vocês é extremamente importante. Nós já sabíamos que isso tudo estava acontecendo. Os Estados Unidos, principalmente, e se um contador de história em quadrinhos, de HQ, tem feito isso ao longo de toda a sua vida, tem mostrado isso para nós ao longo de toda a sua vida, é sinal que, se até ele sabe disso, é uma questão de detalhe você saber disso, você se dar conta disso. Sim, nós estamos sendo infiltrados gradativamente por um projeto de conquista e manutenção do poder que pode dominar o mundo. Que é basicamente o que a Marvel está nos mostrando. E que nós podemos sermos heróis nós mesmos, lutando contra isso, contra essa realidade que infelizmente não tem super-herói para nos defender. Nós somos os super-heróis. Quando ele, Stan Lee, muitas vezes fala isso nas revistas dele, e mostra que os bombeiros, os policiais, os médicos e o povo é o super-herói, como aconteceu no caso de 11 de setembro, fica emblemático, fica claro que você, aí do outro lado, é o verdadeiro herói desse processo todo. E que você tem que fazer a sua parte, você tem que acreditar nos heróis, nos que estão lutando pela verdade, pela justiça, pelo que é correto, pela lei, a lei, acima de tudo a lei, cumprir a lei, fazer a sua parte, sabe, se envolver no processo. Isso vai tornar você um verdadeiro herói. Né? Então, independente das revistinhas que vocês vão assistir, dos filmes que vocês vão assistir, se tornem verdadeiros heróis. Lutem contra a corrupção, lutem pela verdade, pela justiça, pelo que é correto, por valores, por morais, por ética, por coisas que têm princípios, valores e princípios principalmente. Né? E não deixem simplesmente forças estrangeiras, nacionais ou que sejam, né, até alienígenas, né, como é o caso de alguns personagens acreditarem, coisa e tudo. Então vocês façam com que essas forças sejam de vocês, essas forças, esses superpoderes que vocês têm dentro de vocês, de lutar contra tudo que estiver errado. Façam a parte de vocês, né, o mundo, o país, o estado, a cidade, o bairro, a rua de vocês agradece, né? Porque vem a partir do momento que você faz isso, você faz de baixo para cima, você transforma o mundo que você vive. E isso te torna um real herói, um personagem de ti mesmo, o teu verdadeiro herói. Tá? E o herói para as pessoas que te cercam também, né? Você está fazendo a sua parte, o mundo precisa de você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei, porque a hora eu estava querendo fazer ele. Eu sou um nerd declarado, eu adoro revistinhas, gibis, desde quando eu era guri. Né? Isso sempre teve muito a ver com política. Eu aprendi muito de moral e ética exatamente dentro dessas revistinhas, porque a gente sempre se espelha num super-herói, a gente sempre quer ser um super-herói, a gente tem, independente se eu estou adulto ou não, a gente acaba virando essa ideia assim de eu vou fazer a minha parte pela sociedade, fazer o meu melhor pela sociedade. Então as pessoas hoje, elas buscam no paternalismo exatamente isso, alguém que as proteja, alguém que tenha esse comportamento de herói. Olha, eu vou defender vocês, em nome de vocês eu farei a minha parte, a parte de vocês. Então, por mais estranho que possa parecer para todos vocês, eu estar comentando isso dessa maneira, isso na verdade tem muito de importante para todos nós. Esse vídeo, eu espero que sinceramente, eu sei que a gente não pode calcular os vídeos que vão bombar, os vídeos que não vão bombar, mas eu gostaria que esse bombasse. Por quê?
porque ele realmente traz a questão da importância de a gente fazer a nossa parte e porque as coisas estão realmente envolvidas nesse processo todo, né? Então, por mais que a gente esteja falando simplesmente de revistas, história em quadrinho, duas empresas multinacionais que trabalham a questão e que lucram bastante em matéria de desenhos e personagens, o desenho, gente, é a forma mais rápida, mais fácil. O filme, a ficção, é a forma mais rápida, mais fácil de chegar na mente do jovem. O jovem consegue aprender mais rapidamente se ele, em vez de ler um livro, ele lê uma revistinha com imagem, com desenho, imagens coloridas, imagens divertidas, onde tenham força, violência, amor, paixão, sentimento, sensualidade, sexualidade, tudo envolvido. O jovem está lá, está vendo aquilo ali, ele se envolve no processo. Na mesma história do filme, né? Ainda com som, que é melhor ainda, imagem e movimento. Então, realmente, tudo isso que eu estou falando tem sim muita coisa a ver nesse aspecto todo. Eu espero que tenham gostado, eu adorei, né? Muito obrigado realmente pela atenção dispensada.